Hoje você vai conhecer Robert Duncan O'Finney, um nome que talvez não signifique nada agora, mas que jamais sairá da sua cabeça depois dessa história. Ele escreveu um livro chamado Innocence Turned Deadly, não como ficção, mas como um grito codificado vindo das profundezas da própria mente. O que você faria se descobrisse que parte da sua vida foi arrancada, escondida e substituída por algo terrível? Você está no Teoria 78. Robert Duncan O'Finney levava uma vida aparentemente comum. Aos olhos do mundo, era apenas um escritor, autor de um romance de ficção chamado Innocence Turned Deadly. No entanto, por trás da rotina pacata e da fachada tranquila, algo mais profundo e inquietante se agitava nas sombras do seu subconsciente. No silêncio da noite, pesadelos brutais o mergulhavam em campos de batalhas ensanguentados da Guerra do Vietnã, combates dos quais ele não possuía qualquer memória consciente de ter participado. Sua infância e juventude, quando revisitadas, pareciam colchas de retalhos, cheias de buracos, de lacunas inexplicáveis preenchidas com lembranças que mais tarde revelaram-se falsas, fabricadas. A solidez de sua identidade começou a ruir quando surgiram as primeiras rachaduras, e a ruptura definitiva veio de forma sutil, quase irônica, durante um procedimento médico rotineiro. Era apenas uma ressonância magnética necessária após um acidente de carro que deixara seu pescoço comprometido. Mas aquilo que deveria ser um simples exame tornou-se um gatilho para o terror. Assim que a máquina foi ligada, Robert foi tomado por uma dor insuportável, uma queimação viva em sua cabeça e corpo. O campo eletromagnético, segundo ele, ativara algo que não deveria estar ali: implantes metálicos enterrados em seu cérebro e em outras partes do corpo, cuja existência ele desconhecia até aquele momento. Implantes que, de acordo com suas palavras, haviam sido colocados ali para silenciar a verdade, para reprimir memórias que nunca deveriam voltar à tona. Robert exibiu imagens desses dispositivos, pequenos, quase invisíveis, como um grão de arroz alojado no centro de seu cérebro. Então, como se um selo tivesse sido quebrado, os apagões que o assombravam cessaram. Aqueles lapsos de tempo, aquelas horas ou anos perdidos, já não aconteciam. Os implantes haviam falhado. E com essa falha, veio a avalanche. A mente de Robert foi subitamente tomada por um colapso de memórias, um fluxo brutal, como 1000 telas de televisão ligadas ao mesmo tempo, cada uma mostrando fragmentos de um passado que não parecia, e ainda assim, era seu. Era insuportável. Traumas escondidos jorravam como sangue fresco. Em um episódio ainda mais macabro, uma das máquinas de ressonância simplesmente pegou fogo durante o exame, como se reagisse violentamente à presença do que estava escondido dentro dele. Aquilo não era uma coincidência, era um sinal. A partir dali, a verdade começou a emergir, e ela era grotesca. Robert descobriu que o homem que conhecera como pai era na realidade um agente da CIA, uma revelação já assustadora por si só, mas que servia apenas como prólogo de um pesadelo maior. Fragmentos de infância voltavam com clareza distorcida, momentos que pareciam reais, mas que agora se revelavam artifícios, implantações, memórias forjadas para cobrir longos períodos em que ele simplesmente havia desaparecido. Amigos de infância confirmaram o impensável. Robert sumiu por completo entre os 14 e os 18 anos. Depois, entre os 18 e os 25, evaporou-se novamente. Seus familiares acreditavam saber onde ele estava, mas não sabiam. Ninguém sabia. Apenas um registro militar frio, seco, indicava que ele fora tratado em um hospital do exército por um ferimento de bala. E mesmo esse documento parecia pertencer a outra vida. E então, os sinais começaram a se multiplicar. A percepção de Robert sobre si mesmo foi desfigurada por acontecimentos inexplicáveis. Uma tatuagem de dragão, símbolo único que ele havia desenhado apenas em sonhos, começou a surgir misteriosamente em outras pessoas. Ela apareceu até mesmo estampada na capa de um romance, como se algo ou alguém compartilhasse não só suas memórias, mas sua essência. Premonições também começaram a atormentá-lo. 2 semanas antes dos ataques de 11 de setembro, Robert teve uma visão vívida do desastre. Em outra ocasião, recebeu uma ligação digitalizada, advertindo para adiar uma viagem a Boston. A voz no outro lado da linha foi clara: algo grande vai acontecer em Nova York. As estranhezas não param. Em um episódio testemunhado por sua própria mãe,
Um OVNI pairou sobre a casa onde morava. Naquela mesma noite, Robert sentiu uma onda de calor insuportável invadir seu quarto, antes de vislumbrar uma figura bípede diante de sua cama. Depois disso, o silêncio, o vazio. Nenhuma memória até quase completar 18 anos. Só então, tardiamente, conseguiu tirar sua carteira de motorista. Afinal, durante os anos mais cruciais da juventude, ele não estava ali. Simplesmente não estava. A verdade se revelava, camada por camada. Uma verdade escura, tortuosa e muito mais assustadora do que qualquer ficção que ele jamais ousara escrever. A verdadeira jornada de Robert Duncan O'Finney não começou com um livro publicado ou com uma lembrança perdida. Começou aos 6 anos de idade, no que deveria ser um tempo de inocência e brincadeiras. Mas para ele, o ano de 1966 não trouxe infância, trouxe escuridão. Ele se recorda vagamente do local onde tudo começou. Seus pais o levaram até o que parecia ser uma loja de ferragens, ou talvez um centro comunitário. O cenário era embaçado, distorcido como um sonho ruim repetido vezes demais. O que ficou nítido, no entanto, foi o que aconteceu lá dentro. Robert não estava sozinho. Outras crianças estavam presentes, todas tão jovens, frágeis e indefesas quanto ele. Foram reunidas ali para participar de algo que os adultos chamavam de teste, mas não era um teste comum. À frente das crianças, colocaram um quebra-cabeça absurdamente complexo, uma charada projetada para ser impossível a qualquer mente infantil. Era uma armadilha, um mecanismo de triagem cruel. Décadas depois, Robert compreenderia que a solução não partiu de sua mente, mas de outra. Alguém estava controlando o jogo. Essa pessoa era Helga, uma mulher de presença imponente, sotaque alemão carregado e habilidades paranormais que iam muito além da compreensão humana. Helga não apenas observava, ela invadia, ela manipulava. Usou Robert como um canal, um receptáculo. Ela pensou através dele, como se sua mente fosse apenas um espelho, ou uma extensão dos próprios pensamentos dela, uma marionete psíquica. Ela resolveu o quebra-cabeça com sua habilidade telepática, usando o cérebro do menino como interface biológica. Aquela triagem era, na verdade, a porta de entrada para algo muito mais obscuro. O Projeto Talents, um subprojeto clandestino nascido do ventre podre do infame MK-Ultra. O objetivo? Recrutar crianças com habilidades paranormais latentes e moldá-las, ou quebrá-las, até que se tornassem armas vivas. Robert não foi escolhido por sua inteligência. Ele foi selecionado porque sua mente era maleável, sensível, vulnerável o suficiente para ser penetrada por emissores como Helga. Era essencialmente uma tela em branco, um vaso pronto para ser preenchido, programado, moldado à vontade do projeto. Após completar o quebra-cabeça, deram-lhe uma bebida, sonolência, desligamento, um mergulho no vazio. Sua próxima memória consciente só viria 3 anos e meio depois, aos 9 anos e meio de idade. Todo esse tempo apagado, sumido, engolido. A primeira de muitas lacunas que marcaram sua vida. Robert acredita que sua personalidade foi fragmentada de forma deliberada aos 6 ou 7 anos de idade, para criar uma mente limpa, capaz de ser totalmente reprogramada. O método? Dor extrema, tortura meticulosa e calculada. Ele se lembra. Agulhas finas enfiadas sob suas unhas, conectadas à corrente elétrica. Sessões de waterboarding, simulando afogamento. Técnicas de terror destinadas a partir sua psique, forçando-a a se dividir em múltiplas identidades como forma de sobrevivência. Personalidades alternativas, criadas sob pressão inimaginável, moldadas como ferramentas prontas para uso. Um procedimento em particular ficou gravado em sua mente. Em 1969, ainda criança, foi colocado sob uma máquina do tamanho de uma mesa. Mesmo drogado, acordou. Sentiu calor intenso. Tubos conectados ao seu corpo. Memórias fragmentadas, mas vivas, que mais tarde encaixariam-se no quadro geral de um treinamento brutal e desumano. Ele foi doutrinado desde cedo com artes marciais. Não como um esporte, mas como arma. A disciplina foi tão profundamente implantada que ele continuou praticando na vida adulta, alcançando o 5º grau de faixa preta. Condicionamento puro e simples. O Projeto Talents não recrutava aleatoriamente. Havia um critério. Robert revela que os alvos preferenciais eram pessoas de ascendência mista, meio nativo americano, meio celta. Essa combinação genética, segundo os idealizadores do projeto,
Oferecia maior suscetibilidade a habilidades paranormais, traços herdados de culturas espirituais que há gerações lidavam com visões, premonições e dons psíquicos. Robert foi um dos poucos que sobreviveram. A maioria das crianças, não. Muitas sucumbiram ao horror do processo. Outras desapareceram sem deixar vestígios. Há lembranças de estar hospitalizado na Universidade de Kentucky por volta dos 9 anos. Procedimentos médicos misteriosos, sem registros oficiais. Apenas mais um buraco escuro na narrativa. Tudo envolto em sigilo absoluto. O Projeto Talents não buscava soldados. Ele procurava algo muito mais letal. Criaturas humanas transformadas em armas mentais. Vivas, conscientes, mas moldadas pelo trauma e pelo controle para executarem missões além da lógica. A infância de Robert Duncan O'Finley não foi feita de jogos ou desenhos animados. Foi um campo de testes, um laboratório de dor, um território onde a inocência foi arrancada, e no lugar deixaram uma sombra, viva, pulsante, perigosa, que ele levaria toda a vida para confrontar. As memórias que Robert Duncan O'Finley recuperou não pertenciam ao homem comum. Eram ecos de algo muito maior, fragmentos de um experimento sombrio que desafiava não apenas a ciência, mas o próprio conceito de humanidade. Robert não era um soldado, era uma arma. Um super soldado, forjado nas profundezas de um projeto oculto, moldado à imagem dos propósitos mais inconfessáveis que o governo ousou conceber. Seus relatos, por mais improváveis que pareçam, carregam detalhes precisos e perturbadores. Ele afirma possuir registros de testes realizados em 1984, que revelam o impossível. Seu soco tinha força suficiente para pulverizar blocos de concreto, superando até mesmo de boxeadores superpesados. E sua perna direita, uma lâmina viva. Seus chutes atingiam 193 km por hora, uma velocidade mortal. Um corpo convertido em arma de ataque, programado para esmagar. Mas o verdadeiro terror residia em seu interior. Robert afirma que seu braço abriga um implante que ele chama de aprimorador, um dispositivo cravado sob a pele, com fios que se ramificam até seus dedos. Quando seu cérebro detecta perigo, esse implante se ativa como uma máquina de guerra silenciosa, turbinando sua força, sua velocidade, seus reflexos. Um interruptor invisível, acionado pelo instinto de sobrevivência. Em uma cozinha comunitária de Lexington, onde atuava como chefe de segurança, esse lado obscuro veio à tona. Uma briga generalizada estourou. Em segundos, Robert entrou em um estado alterado. A realidade se dissolveu em preto e branco. O tempo desacelerou, e ele, envolto numa estranha clareza, teve todo o tempo do mundo para agir. Em poucos movimentos, neutralizou vários agressores, quebrando o pescoço de um deles. Mas o momento mais aterrador veio quando ele derrubou um homem sem sequer tocá-lo. A força de sua mente, segundo ele, lançou o corpo do oponente como se fosse um fantoche. A luta terminou ali. Silêncio absoluto. Não era apenas força. Era programação profunda. Um predador condicionado, com acesso a capacidades que ultrapassam as fronteiras do natural. Além da proeza física, Robert descreve um conjunto de habilidades mentais tão bizarras quanto letais. Sua principal capacidade psíquica era a telepatia. Não um mero pressentimento, mas a habilidade de ver, com clareza visual, os pensamentos de outra pessoa. Ele dizia que se alguém pensava numa lata de Pepsi, ele a via diante de si como se estivesse ali, física. A mente alheia tornava-se um álbum aberto. Mas não parava por aí. Em instalações secretas que ele descreve como mansões isoladas, Robert foi treinado para mover objetos com a mente. Sob a vigilância de instrutores severos, ele tentava deslocar baldes d'água apenas com o olhar. Foi também desenvolvido como um visualizador remoto, alguém capaz de ver lugares distantes como se estivesse lá. Uma ferramenta inestimável para operações invisíveis. O mais sinistro de tudo, porém, são as memórias de campo. Em 1972, com apenas 12 anos, Robert foi lançado ao inferno do Camboja. Ele e mais 11 crianças foram utilizadas como armas vivas, reunidas para canalizar sua energia mental coletiva com um objetivo claro: eliminar soldados inimigos. Robert se lembra de ser a bateria principal, o gerador de energia psíquica para outro garoto que servia de condutor. As mentes das crianças se uniam e se tornavam uma arma de destruição silenciosa. E essa foi apenas a primeira de muitas. Robert admite sem rodeios ter sido usado como assassino pelo governo. Ele se recorda com clareza de ter alvejado um oficial de inteligência em Washington, D.C. Uma execução fria e precisa. Em outro momento, em território francês,
Participou de uma operação de extração e eliminação, utilizando um chamariz para atrair o alvo antes de apagá-lo. As lembranças são nítidas, até certo ponto. Após o momento da execução, tudo se esvanece. Sombras de supressão mental, ou talvez um mecanismo de defesa implantado em sua mente fragmentada. As memórias se entrelaçam com as de outros envolvidos nos mesmos experimentos. Em uma missão no Vietnã, Robert foi ferido em um helicóptero Huey e salvo por um capitão da Maria Sim, um atirador de elite com ligações com a CIA, que, como ele, testemunhou o uso de crianças em combate. Anos depois, os dois se reencontrariam, carregando as cicatrizes de passados que os governos preferem enterrar. Robert também compartilha lembranças com David Lawrence Corso, outro supersoldado. Ambos foram reconhecidos por estranhos em diferentes partes do mundo. Um homem os identificou como veteranos de elite da Guerra do Vietnã. Uma mulher em St. Thomas os viu e congelou. Ela os conhecia. Mas de quando? De onde? A pergunta ficou no ar. Esses encontros se conectam com uma trilha de lugares secretos. Robert se lembra de passar 3 anos em St. Thomas, nas Ilhas Virgens, memória confirmada por habitantes locais que reconheceram seu rosto juvenil. Recorda-se também de estar em bases militares, como Norfolk, na Virgínia, relato validado por um antigo operador de radar que esteve lá durante o mesmo período. E há mais, muito mais. Dentro de si, Robert vive com 6 personalidades alternativas, criadas durante o treinamento. Cada uma é uma chave, um modo de operação, um rosto diferente para a mesma arma. Filmes violentos, como a Identidade Bourne, são gatilhos perigosos capazes de ativar essas personas. Ele os evita. A ficção científica, curiosamente, não afeta, como se a mente reconhecesse o que é entretenimento e o que é memória disfarçada. Mas talvez o detalhe mais bizarro e mais perturbador seja o medo coletivo entre aqueles que passaram pelos mesmos programas, um pavor irracional de Marte. Segundo Robert, alguns afirmam que algo está despertando no planeta vermelho. Ele mesmo já teve visões, máquinas subterrâneas gigantescas, seres altos e esguios, com aparência egípcia, em estado de hibernação. Eles não estão mortos, estão esperando, e de alguma forma, estão conectados àquilo que foi feito com ele aqui na Terra. Essas revelações não são apenas lembranças de um homem torturado pela vida. Elas formam um esboço sombrio de uma conspiração que se arrasta por décadas, e que talvez nunca tenha sido feita para ser compreendida. A saga de Robert Duncan no Finney não é apenas uma história, é um grito abafado no escuro, um testemunho sufocado de alguém que teve a mente fraturada por mãos invisíveis. Ele não sobreviveu apenas a traumas impensáveis, ele sobreviveu ao apagamento da própria identidade. Cada fragmento de memória recuperado é como uma lasca de vidro que emerge da carne, cortante, doloroso, inegável. Robert não se vê como herói, ele se vê como um erro que escapou, um Jason Bourne de carne e osso, mas sem roteiro ou redenção garantida. Sua vida de amnésia, condicionamento mental e habilidades de combate sobre-humanas é tão grotescamente parecida com a narrativa do personagem fictício que ele chegou a processar o estúdio acusando-os de roubarem sua história. A diferença? O Jason de Hollywood encontrou paz. Robert vive uma corrida contra o esquecimento, lutando para reconstruir os horrores do passado antes que as vozes por trás da cortina decidam silenciá-lo para sempre. E ele está convencido de que os horrores continuam. Para Robert, os projetos que o criaram nunca terminaram. Eles apenas mudaram de nome, de localização, de rosto. Em algum lugar, crianças ainda estão sendo arrancadas da realidade, transformadas em ferramentas de guerra psíquica. Ele mesmo foi ativado uma vez por uma ligação telefônica misteriosa, desaparecendo durante 3 dias inteiros que foram engolidos por um vácuo de memória. Quando retornou à consciência, não havia vestígio de onde esteve ou o que fez. Agora ele acredita que está livre. Algo em seu cérebro, um pequeno chip do tamanho de um grão de arroz, implantado como um selo de obediência, teria sido danificado durante a ressonância magnética, queimado, inutilizado, e com ele teria vindo a libertação. A programação que antes o prendia estaria desfeita, mas os mecanismos que regiam sua mente eram meticulosamente desenhados. Palavras-código, padrões vocais, sequências numéricas, combinações exatas que serviam como chaves de ativação. Gatilhos hipnóticos que não apenas liberavam comandos, mas apagavam rastros. Robert afirma que o simples fato de poder falar abertamente sobre esses métodos é a prova de que, pela primeira vez, ele está fora da coleira. Só que a liberdade tem um preço. Homens como Robert, moldados nas sombras, vivem à beira do abismo. Há uma espécie de maldição invisível que os persegue. Vidas instáveis,
trabalhos que evaporam, uma existência perpetualmente abaixo da linha da pobreza. Segundo ele, isso não é coincidência, é tática. Manter os soldados desprogramados ocupados demais com a sobrevivência para que jamais tenham tempo de lembrar. Uma mente exausta não questiona, não escava, não expõe. Ainda assim ele tentou, e cada passo em direção à verdade foi como atravessar um campo minado com os olhos vendados. O resgate de suas memórias foi uma tortura lenta, uma jornada claustrofóbica dentro da própria cabeça. Mas desse sofrimento nasceu algo, Awakening, o livro que começou a escrever não como escritor, mas como sobrevivente, uma tentativa desesperada de dar forma ao caos, de transformar dor em linguagem. Mais que uma autobiografia, é uma confissão. Seu objetivo não é fama, é confronto. Robert deseja mais do que contar sua história. Ele quer encarar o Senado nos olhos diante das câmeras e exigir explicações. Quer justiça pelas cicatrizes invisíveis. Quer ser ouvido antes que o tempo consuma, antes que mais crianças tenham os cérebros moldados a ferro e fogo. Sua história não é apenas um alerta, é uma acusação viva contra as forças que operam nas margens da ciência e da moral. Ele sabe que é só a ponta do iceberg, e isso o atormenta. Robert carrega a frustração constante de ser ignorado, de falar verdades inaceitáveis no mundo que prefere mitos reconfortantes. Já descreveu encontros com George W. Bush Jr., antes da presidência, momentos em que foi tomado por um impulso irracional, ou programado, de assassiná-lo. Também afirma saber, com precisão inquietante, a localização de bases subterrâneas em seu estado natal, como se a Terra o chamasse de volta para onde tudo começou. Em 2002, viveu o que descreve como um ataque velado. Após interagir com 2 motociclistas desconhecidos em Delaware, seu corpo entrou em colapso. Vomitou por horas, febre, alucinações, como se algo invisível tivesse entrado em seu organismo. Ele acredita que foi alvo de uma retaliação remota, um ataque de controle encoberto. Desde então, vive como um homem caçado, mesmo fora da linha de fogo. Tudo isso, os silêncios, os choques, as perdas de tempo, os lapsos, os reconhecimentos, compõem uma vida que não pertence apenas a ele. É o retrato de um sistema monstruoso, alimentado por ciência oculta e operado no subterrâneo da democracia. Robert Duncan O'Finnan é talvez um dos poucos sobreviventes com coragem o suficiente para abrir a boca. E sua voz, embora isolada, ressoa como um trovão distante prestes a romper a calmaria do mundo desperto. Você acredita nos relatos de Robert Duncan O'Finnan? Ou acredita que ele é alguém com problemas psicológicos, ou apenas buscando fama e atenção? Deixe sua opinião nos comentários. Um homem decide passar 3 meses em uma pequena cidade no interior do Colorado, nos Estados Unidos. Ele quer realizar o sonho de escrever um livro durante esse período. Neste local, o homem conhece a história de uma outra pessoa que se parece muito com ele. O que parecia apenas uma coincidência, acaba por se tornar uma história que mistura realidade, loucura e um mistério que persiste por mais de 30 anos. Assista o vídeo até o final para tentar desvendar o mistério de Silver Plum e o desaparecimento de Keith Reinhardt.